Bom dia, professor. Irei dar um início sobre a abolição da escravatura. Aconteceu em 13 de maio de 1888 e foi resultado de intensa mobilização pelo decreto da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país, sendo assinada pela princesa Isabel. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon nasceu no Rio de Janeiro em 29 de julho de 1846 e faleceu em 14 de novembro de 1921, filha de Dom Pedro II e de Teresa Cristina. Isabel é uma figura extremamente conhecida de nossa história por ter assinado a lei que aboliu a escravatura do Brasil, a Lei Áurea, e também a Lei do Ventre Livre. No século XIX, começou a haver mudanças drásticas no mundo com as revoluções liberais. O processo de industrialização, o avanço e disseminação das ideias iluministas. O que foi as ideias iluministas? Direito natural, liberdade, igualdade, direito à vida e à felicidade. E as independências e formação de novos países nas Américas, que impactou sobre a forma de trabalho escravo e na luta pela abolição do cativeiro. Um fato a lembrar é que, embora proibido e com dubiedade, a escravidão indígena e outras formas de trabalho forçado foi presente em todo o continente americano, colonizados por Espanha, Portugal, Inglaterra e França, e a Holanda em menor grau. É de se ressaltar também que sobre os camponeses pobres da Europa ou Ásia havia uma outra forma similar de privação da liberdade e o uso da mão de obra forçada, que era a servidão, que atravessou todo o período feudal e perdurou até o século XIX. Em muitos países, como o Império Russo, o Império Otomano e a própria França, nas colônias francesas e inglesas, na África e Ásia, porém, o trabalho escravo continuaria pelo século XX. Aprofundando a história. No século XIX, chegaram 2 milhões de africanos. Os portos de Salvador, Recife e Rio de Janeiro eram os principais que recebiam africanos nesse período. A Inglaterra foi a grande guardiã e propulsora da libertação do fim do tráfico negreiro e do trabalho escravo, tanto por causas humanitárias e sociais quanto econômicas. A Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, obrigou o governo imperial de Dom Pedro I a acabar com o tráfico negreiro. Começa assim a escalada para o fim do trabalho escravo no Brasil. A Lei Áurea resolveu o problema da escravidão, mas não da inclusão social dos negros da sociedade. Os fazendeiros também preferiram usar mão de obra que chegava cada vez mais da Europa numa clara postura racista. Desde então, os afrodescendentes sofrem com o problema de inclusão social no país. Algumas leis que marcaram. 1831. Declara livre todos os escravos vindos de fora do Império e impõe apenas aos importadores os mesmos escravos. 1850. Lei Eusébio de Queiroz. Estabelece medidas para a repressão do tráfico de africanos neste império. 1871. Lei do Ventre Livre. Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condições livres. 1885. Lei dos Sexagenários. Determinou a libertação dos escravos com mais de 60 anos. 1888. Lei Áurea, de 13 de maio. Extinguia o trabalho escravo em todo o território do Império do Brasil. Como viviam os escravos? A condição de vida escrava era desumana. Os escravos se alimentavam de forma precária, vestiam trapos e trabalhavam em excesso. Trazidos da África para trabalharem na lavoura, na mineração e no trabalho doméstico, os escravos eram alojados em galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados senzala. Além disso, eles viviam acorrentados para evitar fugas, não tinham direito